Ele guardou isso até o fim da vida. Não porque fosse egoísta, mas porque sabia que nem todo mundo estava pronto. Napoleão Hill passou décadas estudando os homens mais bem-sucedidos do planeta. Ele sentava com eles, ouvia, anotava, mas acima de tudo, observava o que eles faziam quando ninguém estava olhando. O que ele descobriu não era uma fórmula, não era um passo a passo, era algo mais profundo, um segredo que atravessa o tempo, que vai além de técnicas e métodos. E por muito tempo, ele hesitou em revelar, porque esse segredo exige algo raro, coragem, e você só vai entender se ouvir até o final. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo com pouco conhecimento técnico, mesmo sem apoio, conseguem prosperar, enquanto outras, com todas as ferramentas, continuam empacadas? Napoleão percebeu que não era sobre o que você tinha, era sobre o que você acreditava. Não era sobre os obstáculos, era sobre como você os nomeava. A mente humana, segundo ele, é a oficina onde se constrói o sucesso ou o fracasso. E é aqui que entra o segredo, porque o que ele descobriu muda tudo, inclusive a maneira como você enxerga a sua própria história. Então, respira fundo, porque estamos apenas começando. As pessoas querem mapas, querem caminhos, querem promessas. Mas Hill dizia que o verdadeiro caminho só aparece quando você muda quem está caminhando. Ele chamava isso de a transmutação do pensamento em poder. E o mais curioso é que isso não acontecia quando alguém descobriu uma ideia nova. Acontecia quando alguém tomava uma decisão definitiva. Uma decisão que cortava os laços com o medo. Uma decisão que não tinha plano B. O maior segredo de Napoleão Hill não está num capítulo. Está por trás de todos os capítulos. Ele não escreveu em negrito. Ele não gritou, mas deixou pistas. E agora, você vai seguir essas pistas comigo. A primeira pista está escondida em 3 palavras que ele repetiu dezenas de vezes ao longo do livro Pense e Enriqueça. Desejo ardente e definido. Desejo por quê? Porque sem desejo você não move nada. Ardente por quê? Porque se não queimar por dentro, o mundo vai te congelar por fora. E definido, porque sem clareza você só gira. Hill percebeu que o desejo verdadeiro, aquele que muda uma vida, nasce do fundo da dor ou da altura do propósito. E ele sabia disso, porque passou fome, porque viu a falência bater na porta, porque perdeu tudo antes de começar a ensinar qualquer coisa. Mas desejo sem ação é fantasia. Por isso, ele falava tanto da decisão, da fé e da persistência. Mas há um ponto em comum entre todos esses elementos que quase ninguém percebe. E é aqui que o segredo começa a brilhar. Hill entendeu que tudo isso só funciona quando você tem domínio de um único território, a mente. E ele disse: se você não conquistar a si mesmo, nunca conquistará nada. Isso parece simples, mas pense comigo. Quantas vezes você começou algo e sabotou? Quantas vezes teve uma ideia, mas deixou o medo falar mais alto? Pois é, o maior campo de batalha está entre as suas orelhas. E agora preste atenção. O segredo não é sobre dinheiro, não é sobre fama, é sobre frequência mental. É sobre a vibração invisível que você carrega quando entra em um ambiente. Sobre o que sua mente acredita que merece, mesmo em silêncio. Hill entendeu que o verdadeiro poder não era ter contatos, capital ou sorte. Era alinhar pensamento, emoção e decisão numa única direção. Porque quando você pensa uma coisa, sente outra e faz uma terceira, você trava. Mas quando tudo em você aponta para o mesmo lugar,
o mundo se dobra. E é aí que o segredo se revela. Não na técnica, mas na sintonia. E se você está assistindo até aqui, é porque algo dentro de você também está despertando. E isso não é por acaso. Napoleão dizia que o sucesso começa com uma ideia. E essa convicção é treinável, mas ela exige consistência. Por isso ele dizia: repita, releia, reescreva, visualize. Não para iludir a mente, mas para condicioná-la. Porque a mente age por repetição, e tudo aquilo que é constantemente alimentado vira crença. E toda crença dominante vira destino. Por isso ele dizia: cuida do que planta aqui dentro, e tocava a própria cabeça. E aqui entra a parte mais ignorada do legado dele: o silêncio. Hill descobriu que o segredo mais poderoso que aprendeu veio quando ele ficou sozinho. Ele relata isso nos manuscritos não publicados com frequência, quando tudo estava em colapso. Quando a vida parecia não fazer sentido, foi nesse momento que ele ouviu a intuição pela primeira vez. E ela disse: continue. Simples assim. Continue. Mesmo sem ver, mesmo sem garantias, porque o maior segredo não está no livro, está em quem lê o livro com o coração aberto e transforma conhecimento em identidade. Se você ainda está aqui, então você é diferente, porque a maioria teria parado nos primeiros minutos. Hill sabia disso. Ele escreveu para poucos, para os que estavam prontos, para os que não apenas queriam vencer, mas se tornar alguém melhor ao vencer. Por isso, antes de continuar, faz o seguinte: se esse vídeo está te tocando, inscreva-se, mas não apenas no canal. Ative o X dentro de você. Essa é a comunidade de quem escolheu pensar diferente, de quem entendeu que o sucesso não é algo que você alcança, é algo que você ativa. Vamos seguir. Hill dizia: os pensamentos são coisas, e isso, para muitos, parece bonito, mas é mais do que uma metáfora. Hoje, a ciência comprova: pensamento altera estado físico, frequência celular, comportamento neurológico. E se você pensar pequeno por muito tempo, você se encolhe. Agora, se você treina sua mente para pensar com grandeza, coragem e decisão, você expande. E a vida responde. Porque tudo começa com o que você autoriza dentro de você. O segredo de Hill é que tudo aquilo que você repete com fé se torna real. Mesmo que demore, mesmo que ninguém veja. E agora quero te contar o que poucos perceberam. Hill falava do subconsciente, como se fosse um solo fértil, e dizia: tudo que você jogar ali vai crescer. Mas o que ele não gritou e que poucos perceberam é que o maior poder não está no que você planta, está no que você rega todos os dias. É por isso que a maioria não consegue mudar de vida, porque vive regando medo, dúvida, culpa e comparação, e esquecem de regar coragem, fé e decisão. A mente é solo, mas você é o jardineiro, e só você pode escolher o que vai florescer. Esse é o segredo. Napoleão morreu, mas o que ele descobriu continua vivo. Não nas palavras, mas no impacto. Você está ouvindo isso agora porque alguém decidiu levar essa mensagem adiante. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem é para você. Está na hora de aplicar, de decidir, de parar de se sabotar, de olhar para si e declarar: a chave sou eu. E sim, você sabe o que fazer, porque agora o segredo não está mais escondido, ele está aí, dentro de você. Então respira fundo e ativa o X e vai.